E aí, galera, vocês estão bacaninha? Tá todo mundo feliz? Todo mundo motivado? Porque nós estamos iniciando aí, né, mais um ano de luta, para você que tem o seu objetivo aí, né? Você vai ter que focar muito, você vai ter que abdicar de diversas coisas, mas não tudo. Mas você ter essa consciência, né, de que não vai ser fácil, ok? E nós vamos tentar ajudar vocês aqui, porque nós estamos começando o nosso curso de História, ok? Onde vamos trabalhar todos os temas da história. Você se inscreve no canal, você compartilha com a galera, né? Coisa aí no sininho e tal, para que você possa receber as notificações que teremos aulas semanais de filosofia, sociologia, história para o Enem e principais vestibulares. Beleza, pessoal? Então nós vamos começar, né, o nosso ano aí fazendo uma análise do que é história, ok? O que é história e quais são os conceitos de história. Ok, professor Davidson, e vocês podem interagir com a gente também nas nossas redes sociais, tá? No Facebook, no Instagram, você segue a gente aí, ok? Pra gente responder as coisas aí, né? Às vezes gera uma dúvida, tal. Muito bem, eu pergunto para você, o que é história? O que você entende por história? Primeiramente, eu quero diferenciar com vocês história e memória, certo? Olha só, memória é pessoal, afetiva, mas pode ser o quê? Coletiva. O que a gente entende por isso? Vamos imaginar que você foi a uma viagem, ok? Você foi a uma viagem no ano passado. Você tem lembranças disso, você tem memória dessa viagem. E aquilo está muito associado com a sua personalidade, com a sua afetividade. A forma como você interpretou, aproveitou aquela viagem. E como você vê isso hoje? Aquilo ficou na sua memória. Beleza? Talvez seu irmão foi com você, mas ele não gostou da viagem. Porque ele tinha acabado de terminar com a gata, ou porque ele estava, sei lá, né? Depressão, alguma coisa assim. Aquela viagem para ele foi um tédio. Observe que o fato foi o mesmo, mas a memória que vocês têm daquilo é totalmente diferente. Por isso que a memória está aqui, está muito associada com a nossa afetividade, com a nossa personalidade, beleza? Mas também nós podemos ter, né, como eu coloquei aqui para vocês, uma memória, ela pode transformar, na verdade, ela pode ser coletiva, né? Ela pode ser coletiva. Por quê, professor? Vamos imaginar que uma cidade X teve um bombardeio aéreo para outra nação. As pessoas que estavam ali lembram daquilo de forma ruim, traumática, tu entende? Aquele fato se tornou para eles uma memória coletiva, não muito boa, assim como também podem ser coisas boas, beleza? Então, uma memória, ela está muito atrelada à afetividade, à personalidade, e ela pode se tornar uma coisa também, pode existir, na verdade, uma memória coletiva. Agora, o que é história, né? O que a gente entende por história? Na verdade, história é a ciência. Olha só, memória e história são diferentes, porque história, eu vou analisar aquilo que está na memória, talvez, tá? Eu vou analisar, eu vou investigar aquilo que aconteceu, tá? Utilizando o método científico. Por isso que a história, ela utiliza documentos, entrevistas, tá? Nós temos no campo da entrevista a famosa história oral, são narrações de personagens que ali estiveram. Por exemplo, você quer estudar, deixa eu ver um fato bem recente aqui. O que está acontecendo agora, né? Nós estamos aí no período aí de Estados Unidos, Irã e tal, né? Um historiador, ele vai lá e começa a buscar depoimento de pessoas a respeito daquilo. E aquilo vai se tornando história, ok? Utiliza-se também vestígios, monumentos, objetos, os próprios filmes. Então, galera, é importante você entender que a história, ela é ciência. A memória está associada à afetividade. Por isso que eu coloquei para vocês que a memória, ela pode se transformar em história, quando eu utilizo esses métodos de análise, de pesquisa, para compreender aquilo que está no passado. Tranquilo? Fique ligado na diferença entre história e memória. Muito bem. A história é a ciência dos homens no tempo, né? Como falou Mark Bloch. Na verdade, quando ele fala isso, ele fala que o campo de conhecimento que estuda a trajetória do homem ao longo do tempo é a história.
A história é a ciência que estuda essa trajetória dos homens. Tranquilo? Por isso que a história é a ciência dos homens no tempo. Muito bem. Então, é bem cabuloso quando a gente faz essa análise, né, do que é história. Outra coisa, antes da gente ir para esse outro slide aqui, explicar para vocês como é que se faz história. Parece simples, né? Vamos imaginar que uma coisa aconteceu ali no passado. E eu quero interpretar isso. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que a história ela é uma interpretação do passado com a visão do presente. O presente influencia muito a forma como o historiador vai ver o passado. Entendeu isso aqui? Vamos imaginar uma coisa. E por isso que nós temos interpretações diferentes do mesmo passado. Ok? Porque são visões diferentes. Não tem como um historiador ser neutro. Tá? Daqui a pouco vamos ver que a escola positivista, por exemplo, ele pregava que um historiador, um cientista devia ser neutro, mas isso é impossível. O próprio fato de ele escolher o tema para analisar já mostra a sua tendência àquilo. Tá bom? Então, antes da gente ver sobre isso, só contar aqui uma coisa para vocês. Como é que se faz história? Por que a história é uma interpretação? Eu gosto desse exemplo aqui com meus alunos de sala. Imagine que você começou um relacionamento, ok? E você está com tempo ali que namora aquela pessoa, que está com aquela pessoa. Aí você compra 3 cadernos. Você pega um e entrega para sua namorada e fala assim, meu amor, escreva aí a nossa história, de como a gente se conheceu, como foi a nossa trajetória. Olha só, o fato é o namoro. Então ela vai escrever de acordo com a visão dela, de como ela vê aquilo. Você vai pegar outro caderno e você vai fazer a mesma coisa. Tá? Você vai relatar aquele fato, o namoro de vocês. Observem, o fato é o mesmo, mas as visões sobre aquilo vai ser de forma diferente. Se você pegar o terceiro caderno e entregar para alguém, sei lá, o pai dela, ou sei lá, o irmão dela, tá? Um amigo seu, tá? Ele vai ter uma outra visão sobre o mesmo fato. Por isso que a história é uma visão, tá? É uma visão do cara do seu período. Ok? Muito bem. Vamos analisar aqui, continuando aqui o processo, o que são fatos históricos, né? Acontece muita coisa na sociedade, né? Guerras, fome, revoluções, blá, 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 blá. Mas a gente poderia resumir os fatos históricos em fatos políticos, econômicos e fatos sociais. Muito bem. Vamos tentar entender cada um desse aqui. Um exemplozinho de cada um deles. Um fato político. Eu coloquei aqui para vocês a Revolução Francesa, né? Tá vendo francês, mas é a Revolução, tá? A Revolução, só inverte o R com V aí. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um fato político. Professor, mas então quer dizer que tem que ser um fato tão grande assim para que eu possa analisar a sociedade? Tem que ser um evento tão grande como foi a Revolução Francesa? Não, claro que não. Até a forma como, na Idade Média, por exemplo, existiam as relações entre os nobres, ali são fatores políticos da sociedade medieval. Aquela paradinha lá de suzerania e vassalagem, entende? Então, são fatores políticos. Fatores econômicos, por exemplo, a mineração no Brasil, a forma como o homem produz seu meio de subsistência, a economia açucareira aqui no Brasil, o mercantilismo na Idade Moderna. Observe que são fatores econômicos de uma sociedade. Uma tribo indígena, por exemplo, também tem seu fator econômico, né? Aquela economia de subsistência. Então, fatores econômicos também são fatos históricos. E nós temos os fatos sociais, né? Fatos históricos relacionados aos sociais. A religião, as relações sociais, a forma como as pessoas se relacionam naquela sociedade. Pegando aqui o exemplo que eu falei agora há pouco da Idade Média, né? Na Idade Média, nós tínhamos ali o senhor feudal, nós tínhamos os servos. Existia uma relação social entre eles, uma relação econômica entre eles, entende? Então, a forma como eles se organizavam ali, tá? Aquilo é um fato histórico. Tá? E o interessante, quando a gente fala de fato histórico, que todos esses fatores geram a identidade. Olha só, todos esses fatores políticos, econômicos e sociais geram a identidade de uma nação, a identidade de um povo. Professor, mas o que é identidade? Identidade são todos os fatores que geram a identificação. Identificação, né? Eu pergunto,
O que identifica você? Em sociologia, nós vamos estudar melhor tal que é a identidade, mas o que te identifica? Esses fatores aí, tá? É a forma como você se relaciona politicamente com as pessoas, economicamente com as pessoas e socialmente. Aquilo é a sua identidade. E todos esses fatores juntos, tá? Eles vão condicionar para isso, para que uma nação tenha a sua identidade, a sua forma de subsistência econômica, a sua forma de organização política, os seus fatores culturais e sociais. Aquilo é a identidade daquele povo. Imagine, por exemplo, o povo brasileiro. Qual é a identidade do povo brasileiro? A nossa mentalidade, a nossa cultura, entende? A nossa política, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Tudo isso é a nossa identidade. Beleza? Então, muitas coisas foram ocultadas da história. Coisas que não querem que faça parte da identidade de um povo. É bem interessante você analisar isso aqui. Será se tudo que aconteceu na história foi investigado de forma precisa? Claro que não. Claro que não. Muitas coisas, tá? Foi necessária para aqueles que elaboraram a história que abandonassem aquilo. Por exemplo, a participação da mulher em revoluções, como na Revolução Francesa, ok? Talvez um acontecimento de preconceito, de segregação, tu entende? Tudo isso, às vezes, é necessário que eu abandone da história. Não existiu ditadura militar. Está percebendo que muitas coisas são necessárias, tá, para que sejam eliminadas da história, para que aquele que está elaborando a história, tá, possa concretizar o seu ponto de vista. Muito bem, não esqueçam, muitas coisas são excluídas da história. Tudo aquilo que não vai ser necessário para a construção da identidade nacional. Tranquilo? Então vamos continuar. Muito bem, galera. Olha, outra coisa aqui sobre história é a gente entender as escolas historiográficas, as correntes históricas. Muito bem. Eu pergunto para vocês, como se desenvolveu a metodologia dos estudos históricos? Muito bem. Como falei agora há pouco para vocês, não esqueçam, para elaborar a história, eu vou ser muito influenciado pelos aspectos presentes. Isso é muito importante. Para elaborar a história, eu vou estar sendo influenciado pelos aspectos do presente. A minha mentalidade vai me dizer a forma como eu vou compreender as coisas. Tranquilo? Por isso que, se eu estou numa sociedade altamente patriarcal, não é necessário eu analisar na história a participação das mulheres. Percebeu? Porque que muita coisa é excluída da história para que possa se formar a identidade de uma nação. Beleza. Para analisar essa macacada aí, vamos entender 3 coisas aqui importantes, tá? Que estão até relacionadas. Lenda, mito e fato. Entender o que é lenda, entender o que é mito, entender o que é um fato. De cara, eu vou dizer para vocês que o fato é aquilo que aconteceu. Por exemplo, o surgimento do homem, uma guerra, isso é o fato. Muito bem. Mas nós temos aí lenda. O que é lenda? Lenda, ela não tem existência concreta. Mas por isso que a lenda ela é oral e literária. Não é necessário, na verdade, a lenda não comprova nada. Por quê? Porque não existe existência concreta sobre aquilo. Diferente do mito. Em filosofia, eu vou explicar melhor essa macacada aqui para vocês. Em filosofia, eu vou explicar a diferença entre mito e lenda, ok? Mas o que seria mito? Já o mito, ele explica algo da realidade. Só que o cara está explicando a realidade, mas pelo imaginário. Percebeu? Uma coisa que aconteceu vai ser explicada, é necessário uma explicação para aquilo. Por exemplo, o nascimento, por exemplo, um conflito, uma guerra, como falei agora há pouco. É necessário criar toda uma história do imaginário para que eu possa explicar aquilo. E essa narração que eu estou criando, o homem está utilizando o seu imaginário. Professor, mas na lenda o cara não usa imaginário, não. Claro que usa, mas ele não usa imaginário para interpretar algo concreto. Essa é a diferença. Professor, e por que ele está falando isso? Qual a importância de entender o que é lenda, o que é mito? Por quê? Porque o mito ele esteve muito atrelado à explicação de fatos.
Olha só que interessante. Como que eu começo a juntar essas coisas aqui? Tá? O mito foi a maneira criada pelo homem para explicar o fato. Mas não estou dizendo que o mito é história. Por que o mito não pode ser considerado história? Por que uma lenda não pode ser considerada história? Por quê? Porque não é ciência, porque não é comprovada, porque não é investigada. Beleza? Então, concluindo aqui, o mito não revela o fato tal qual ocorreu. Por quê? Porque o homem está ali, tá? Viajando na maionese, tá? No seu imaginário, blá, 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 blá. O fato é o acontecimento. O fato, como eu falei para vocês, é o objeto de estudo, ok? É uma revolução, tá? Uma catástrofe ou coisa assim. Lenda, mito e fato são estudados pelos historiadores. Olha só, aqui está a diferença. Lenda e mito não são história. Tá certo? Não são história, mas são estudadas pelos historiadores. Tranquilo? Muito bem. A concepção grega de história. Vamos fazer uma viagem aqui de como que essa galera aí, ao longo do tempo, né, fez história, ok? Os gregos, eles tinham, como eu falei de mito agora para vocês, ainda predominava muito eles esse caráter mítico do mundo, tá? Que as coisas, né, que as coisas tinham uma explicação mítica, tá bom? Os gregos começam a entender o mundo dessa forma. Só que mais tarde vai aparecer alguns camaradas aí, como Heródoto, Tucídides, tá? Lá em Roma vai aparecer Cícero, que vão, mesmo sendo muito influenciados pela visão mítica, mas eles vão fazer a história de forma diferente, ok? Muito bem. Uma coisa interessante também entre os gregos é que eles acreditavam que a história era cíclica. Por que é importante eu entender isso aqui? Por quê? Porque eles alteravam elementos políticos e sociais, utilizando-os para corrigir os contemporâneos. Em que isso influenciava? Por que os gregos faziam isso? Por que eles queriam corrigir os contemporâneos, eliminando os erros do passado? Porque a história é cíclica. As duas coisas estão relacionadas. Eu estou compreendendo o que aconteceu, tá? Então agora eu vou explicar aquilo para que os contemporâneos possam não mais fazer aquilo. É aquela velha história, né? Aquela velha história que a gente fala que a história serve para a gente não aprender mais o que aconteceu. Era essa visão que os gregos tinham. Tranquilo? Muito bem. Mostrar os erros do passado, incentivando a correção no presente, de eventuais motivos que possam levar a falhas já ocorridas no futuro. Aquilo que eu disse para vocês, não esqueçam. Os gregos foram muito influenciados, sim, ainda pela visão mitológica, ok? Mas eles vão relatar fatos da história, tá? Tucídides, por exemplo, relatou a Guerra do Peloponeso, né? Então, os caras vão ter essa visão da história, tá? Mas eles... É uma história de correção, por exemplo. É uma história para que eu possa ensinar o povo hoje como não agir, tá? Daquela forma que aconteceu. Muito bem. História providencialista. Isso aqui é bem interessante e é bem de boa também. É uma historiografia da Idade Média, que acreditava que os fatos são providências divinas. Olha só. Aqui já nos leva a lembrar um camarada, né? Santo Agostinho. Santo Agostinho lá com a patrística. Esses caras, eles começam a ter uma visão agora de que tudo que acontece no mundo, tá? Foi influenciado por fatores divinos. Elas são condicionadas, são providências divinas. Na Idade Média, nós temos essa visão da história. A providência divina atua em tudo o que o homem vê e conhece na Terra, incluindo guerras, calamidades, ou a origem do poder dos governantes, né? Até a origem do poder, eles tinham uma explicação divina. Nós vamos estudar na filosofia e política. É chamada de teoria do direito divino. De que um rei, por exemplo, o poder que o rei tem, tá? Aquele poder foi doado por Deus. Ir contra ele é ir contra o próprio Deus. Olha só a noção que eles têm. De que tudo que acontece, o poder, a posição social do indivíduo é determinada por Deus. Por isso que o modelo de sociedade na Idade Média é uma sociedade chamada de ordens. Porque uma ordem divina toca o pacto ali. É uma ordem divina do seu servo, do seu nobre, do seu clero. Tu entende? É uma sociedade bem estratificada, tá bom? Com funções que são determinadas por Deus. Por isso que essa visão da história, essa visão providencialista, ela explicava a estrutura social medieval, né? E essa estrutura social medieval é o exemplo da vontade divina. Ou seja, ser servo, ser nobre,
ser clero, era uma vontade divina. Tá? A peste negra, por exemplo, a visão que eles tinham de castigo divino. Tranquilo? Então, essa é a história providencialista. Está relacionado à providência divina. Existe ser superior que condiciona, que faz com que as coisas aconteçam. E as coisas aconteceram porque ele quis. Daquele jeitinho. Muito bem. Essa concepção aqui, ela é bem cobrada em prova também. História é a concepção positivista. Tá? Lá para a turma do positivismo, lá de Auguste Comte, primeiramente, eles são contra o providencialismo, beleza? Ou seja, as coisas que acontecem não são providência divina, coisa nenhuma. Então, a realidade deles, ou a realidade do passado, pode sim ser comprovada. Galera, quando a gente fala de positivismo, nós estamos falando de uma corrente filosófica, científica, que só vai ser verdade aquilo que a ciência consegue comprovar. Então, eles vão acreditar que é possível, sim, comprovar as coisas que aconteceram no passado, tá certo? Então, assim como a química, assim como a biologia, ela estuda os seus fenômenos de forma clara, objetiva, precisa, é necessário uma ciência também que estude o passado. E Auguste Comte, ele vai classificar essas ciências, ele vai diferenciar as ciências humanas das ciências naturais, né? Nós vamos até ver aí que foi ele que criou a sociologia, por exemplo, como uma ciência específica da sociedade. Então, para o positivismo, a história já começa a se tornar ciência. Uma coisa interessante sobre Auguste Comte e o positivismo é que eles têm uma visão da história, que é essa história evolutiva. O próprio positivismo, tá, ele é evolucionista. As sociedades, elas passam por um processo evolutivo. Por exemplo, Auguste Comte fala que as sociedades passam por 3 processos, né? Por 3 estágios. O estágio teológico, o estágio filosófico e o estágio positivo, né? A corrente positiva é o momento positivo onde o homem está no seu auge científico, de compreensão da realidade. Tá bom? Então, observem que para o positivismo, para Auguste Comte, a história ela é evolutiva, a história ela é linear, sequencial. E outra coisa interessante que Auguste Comte fala é sobre a questão da neutralidade. Olha só, nós estamos falando de ciência, né? Vai ser a partir do positivismo do século XIX que a história passa a ser compreendida como ciência de fato, beleza? Então, se é uma ciência, o historiador tem que ser neutro. Ele fala sobre a neutralidade do historiador. Só que eu pergunto para vocês, e comentamos agora há pouco, é possível um historiador ser neutro? Claro que não. É impossível a neutralidade. Deve-se buscar a neutralidade, mas isso não ocorre. É impossível. Como eu falei, até escolher um tema para se investigar, ali já mostra a tendência daquele cara para aquele tema. Entende? Ali já não é mais neutralidade. Mas Auguste Comte fala sobre isso, que é necessário que o historiador busque a neutralidade. E eles vão acreditar muito na paradinha lá do documento escrito. Se eu escrevi uma coisa, se eu comprovei uma coisa, tá? Aquilo se torna verdade. Aquilo se torna um registro oficial. E a galera do positivismo, tá? Eles vão valorizar muito aquilo que é escrito, a história escrita. Beleza, galera? Então não esqueça, né? A diferença entre a história providencialista, tudo que acontece é uma vontade de quem? De Deus. A escola positivista, essa aqui é muito importante, tá? Que vai ser a partir daí do século XIX que a história passa a ser vista como ciência. Nós temos também, mesmo no século XIX, tá? A concepção marxista da história. Karl Marx, né? Conhecemos Karl Marx. Lá em sociologia também vamos trabalhar muito Karl Marx. A história do proletariado, a história dos excluídos. Marx ele vai focar muito isso. Tá? Por exemplo, por que ele vai ser contra a escola positivista? Porque a escola positivista ela valoriza os heróis, os vencidos. Marx ele vai ter agora uma concepção de história de que nós devemos voltar o nosso olhar para aqueles que são esquecidos da história. No caso, o proletariado, que são os excluídos da história. Tá? Por isso que ele começa a elaborar e propor uma história crítica e revolucionária. Tá? Crítica revolucionária, crítica para criticar o sistema, criticar a evolução daquilo que gerou aquela desigualdade, que gerou aquela exclusão, que gerou aquela exploração. Beleza? Então, a história de Marx, tá? A concepção marxista da história,
é uma história crítica e revolucionária. Beleza. Então, quando ele fala de história, o cara pergunta assim, Marx, então o que eu devo analisar na história? Os aspectos materiais. O que são aspectos materiais? São aspectos econômicos. Olha só, por isso que a história de Marx, a concepção marxista, é uma concepção materialista. O que significa? Que Marx, a primeira análise que ele faz de uma sociedade é compreender como que aqueles indivíduos daquela sociedade se organizam economicamente. Por isso que ele vai dividir a história em modos de produção. Modos de produção é a forma como os indivíduos se organizaram economicamente ao longo da história. Beleza? E esses aspectos econômicos, Karl Marx chama de infraestrutura. Toda sociedade tem sua infraestrutura. Toda sociedade tem a forma como eles se organizam economicamente. E a partir daí que eu vou começar a compreender as outras coisas, as leis, a cultura, porque vão ser fruto do aspecto econômico. Percebeu isso aqui? Não se preocupe, tá? Isso aqui nós vamos entender melhor quando falar lá de sociologia. Por isso que a história de Marx é o famoso materialismo dialético. Quando a gente fala de dialética, galera, bem interessante, dialética significa até, na filosofia, quando for explicar Hegel, vou explicar melhor para vocês, mas dialética seria um movimento que existe nas coisas. Por exemplo, o capitalismo e o socialismo estão se entrelaçando, estão se movimentando, tá? O capitalismo sendo a tese, o socialismo contrário a essa tese, que é a antítese, e nessa transformação eu vou ter uma síntese, que seria o comunismo. E ao longo da história, isso sempre vai acontecendo, né? Tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese. O modo de produção é uma tese. O outro que está surgindo é uma antitese, uma antítese. Tá? E o outro que vai surgir é a síntese. E a história ela vai estar constantemente nesse movimento, tá? Entre tese, entre antítese. Tranquilo? Nós vamos entender melhor lá em filosofia. Agora, por que Marx se opõe à escola positivista? Porque a escola positivista valoriza o que? A história dos heróis. E Marx não propõe isso. Ok? Para a gente encerrar essas concepções da história, nós temos a história nova, né? A escola dos análises. Surge em 29, né? Quando os franceses Lucien Febvre e Marc Bloch, né? Que são os dois teóricos da história, fundaram a Revue des Analyses, não sei falar para vocês, tá? Mas uma revista de estudos que rompia decididamente com a historiografia tradicional, marxista, né? A positivista, blá, blá, blá. Porque eles cultuavam os heróis, né? E eles tinham uma atribuição da história exclusiva para os ilustres, né? Isso que são os representantes da elite. Então, essas histórias tradicionais representavam, né, as elites, os heróis, os vencidos, e a escola dos análises, eles vão voltar a olhar agora para outros aspectos da sociedade. A história da vida privada, a história das mulheres, não é isso? A história da mentalidade. Tá? Então, a história agora ela vai abrir um leque muito grande. Muito bem. Porque para eles tudo é história. Tudo é história. O que nós estamos fazendo agora é história. O que aconteceu bem ali ontem é história, independentemente de quem tenha feito aquilo, tá? Quem foi o responsável por aquilo ou as consequências daquilo. Aquilo é história. Todos fazem história. Nós estamos fazendo história. Nós estamos fazendo história. Uma ação sua é história, tá bom? História não é só o que o presidente da República está fazendo. O que você está fazendo em sala de aula, o que você está fazendo na rua, o que você está fazendo na sua casa, aquilo é história. Por isso que os caras, eles vão agora analisar diversas fontes históricas, tá? Tudo pode ser uma fonte histórica. O que você deixa escrito no seu caderno, por exemplo, o que um professor deixa escrito no quadro, por exemplo, aquilo pode ser história, entende? Então observe que a escola dos análises, eles vão abranger o conceito de história, tá? Vou romper com aquela visão tradicional de história dos vencidos, história dos heróis, tal, e focar agora em diversos aspectos da sociedade, ok? Então, existe agora múltiplas possibilidades de se fazer história. Por isso que é necessário uma interdisciplinaridade. Agora, a história vai estar associada com a geografia, com a política, né? Com todos os aspectos da sociedade, tranquilo? Então, essas três correntes aí que eu falei para vocês, tá? A corrente positivista, a corrente marxista e a escola dos análises, a história nova, são muito importantes para
os vestibulares, tá bom? Então, vamos saber localizar compreender as principais características de cada uma delas. Tranquilo, pessoal? Só para a gente fechar, quando a gente fala de história, a gente tem que analisar o seguinte, né? Na verdade, a periodização. Né? Como que a gente divide a história? Isso aqui, ao longo das aulas, a gente vai compreendendo, mas a história ela é dividida assim, ó, pré-história, a antiguidade, acompanha aí, né, no slide, né, pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Convencionou-se uma data, tá, para que um fenômeno que é muito importante, né, para os historiadores, tal, para didaticamente diferenciar esses dois aí. Por exemplo, a história, né, vai desde o surgimento do homem até a invenção da escrita, né, 4.000 a.C. Aí, bem ali, em 4.000 a.C., já inicia, né, a história antiga, a antiguidade. A antiguidade também se divide em antiguidade oriental, antiguidade ocidental e por aí vai. Observe que na antiguidade que inicia a era cristã, observe o número 1, Biri nasceu Cristo, é o ano 1. Então, tudo o que está antes do 1, tá? É antes de Jesus nascer, por isso que é antes de Cristo. E tudo que está depois do número 1 aqui, quando Cristo nasceu, é a era cristã, ok? Que é depois de Cristo. Isso aqui é o básico do básico que vocês já sabem com certeza, beleza? Então, a antiguidade vai até a queda do Império Romano em 476, pelos bárbaros. Aí inicia-se a Idade Média, que também é dividida em Alta Idade Média, Baixa Idade Média, vamos entender tudo isso aqui, que vai até 1453, que vai ser a queda de Constantinopla, que é a Roma Oriental, não é isso? Então, ali já vai iniciar já a Idade Moderna. A Idade Moderna vai até 1789, que é até a Revolução Francesa. É muito interessante esses períodos. Cada um deles, tá? Aconteceu muitas coisas. Na Antiguidade, diversas sociedades, né? Diversas civilizações. Na Idade Média, bela Idade Média. A Idade Moderna, né? As características, né, das monarquias, do absolutismo, da reforma protestante, das grandes navegações. Tá? Em 1789, acabou isso e vai iniciar agora a Idade Contemporânea. E a galera que vai iniciar a Idade Contemporânea vai chamar a Idade Moderna de Antigo Regime. Inicia-se agora uma nova era, que é a Idade Contemporânea, né? Que vai até os dias atuais. Tá bom, galera? Isso aqui é o básico do básico, né? Que não vai especificar muito, porque ao longo das aulas nós vamos falando de todos esses períodos aí, tá bom? E nós vamos compreendendo, né? Juntando tudinho, tal, entendendo o que aconteceu em cada um deles. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, vocês tenham compreendido aí o que é história, né? As correntes historiográficas, tá? Essa periodização que nós fizemos aí no final, bem básica mesmo, só para vocês terem uma noção, tá? Da história. Tranquilo? Então, você se inscreve no canal, você compartilha esse vídeo aí com a galera, com seus amigos, né? Para que a gente possa continuar crescendo aí e ajudando vocês. Beleza? Então, aquele abraço.